Estamos em época de eleições, e aí é a ocasião em que surgem aquelas propostas as mais disparatadas. Tem muita proposta interessante, muita proposta legítima, boas ideias, mas eu vou falar de pelo menos 2 ou 3 que se arrastam aqui, que tramitam no Congresso já há um tempo, que envolvem o automóvel. E por que o automóvel? Porque o automóvel, além de uma paixão do brasileiro, é uma necessidade para as pessoas que precisam se locomover e dependem de um transporte público deficiente. Bom, eu já começo falando, ela vem na contramão de tudo que está acontecendo hoje no mundo, que é a ideia de liberar o carro leve, o carro de passeio a diesel aqui no Brasil. O diesel foi proibido em carros pequenos no Brasil nos anos 70. Por quê? Houve uma crise do petróleo, o Brasil era altamente dependente, muito mais do que hoje, do petróleo importado. 3 entre 4 barris consumidos aqui no país eram trazidos do exterior e o governo restringiu o uso do diesel aos veículos pesados, caminhões, ônibus. E tem uma curiosa exceção que beneficia SUVs 4x4 com marcha reduzida. Só que são veículos de luxo, mas está valendo, eles podem usar um combustível que é mais barato na bomba, o motor é mais robusto, oferece mais torque, porém é mais poluente. Muitos recursos tecnológicos conseguiram reduzir as emissões do diesel, mas é um combustível que, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não é usado, ele é restrito aos grandes caminhões. Mesmo ônibus de menor porte usam motor a gasolina. E por quê? Porque o diesel é mais poluente. E não se iluda, você achando que liberando o diesel para carros leves aqui no Brasil, você vai poder dirigir um carro com mais torque e tudo mais. Não, ele vai chegar aqui, também chegaria nos carros leves, como na Argentina, e aquele carro que vibra, que tem uma vibração incômoda, porque é a natureza do motor diesel vibrar mais do que o motor a gasolina, do motor a etanol. Enfim, não se iluda. O governo não está proibindo nada. E olha, proibir alguma coisa é torná-la mais sedutora, mais a gente para pensar, por se estão proibindo é porque seria bom para mim. Não estou aqui para defender o governo, longe disso, nem as montadoras, mas por uma questão ambiental, o Brasil chegaria muito atrasado na questão do combustível, do diesel como combustível. Então não faz o menor sentido passar a adotar esse combustível hoje no país. Como eu falei, é a contramão da história. Outra ideia, para mim, muito fraca, muito eleitoreira, é permitir a entrada de carros usados. Hoje, o carro usado pode ser trazido para o país desde que tenha mais de 30 anos de uso, de produção. Isso atende colecionadores, atende os apaixonados que querem ter aí acesso a um carro. Com 3, 4, 5 décadas, eles podem trazer esse carro sim. Agora, trazer carros mais novos implicaria abrir as portas do país para veículos de qualquer natureza, nível de uso. Não vão vir para colecionadores que têm condição de restaurar, de cuidar de um carro. A ideia é de que eles venham para aumentar a competitividade no mercado interno, permitir o acesso, a escolha do consumidor, a também a alternativa de comprar um carro usado que venha do exterior. Essa proposta está tramitando no Congresso e ela prevê sim que esse carro teria que atender à lei de emissões do Brasil, de poluentes. Mas não fala nada da condição de segurança do carro, dos recursos, se ele passaria por uma revisão, quem vai garantir o fornecimento de peças para esses carros que seriam trazidos do exterior? Muitos países permitem a entrada
de carros usados. Só que a gente precisa lembrar que o Brasil tem uma indústria automobilística instalada aqui. Como eu falei, eu não estou aqui para defender a indústria automobilística, mas é fato que toda a estrutura da indústria no Brasil envolve mais de 6 mil empresas, não são só as montadoras, são as autopeças também, os sistemistas em geral. Fala-se em mais de 420 mil empregos gerados por essa indústria, 80 bilhões de reais em impostos arrecadados a cada ano e 1/5 do PIB industrial é defendido pela indústria automobilística no Brasil. Então o que a gente vai fazer? Vai trazer carro aqui, sabe-se lá em que condições, gerando no exterior o emprego que está faltando aqui no Brasil. Então essa é outra ideia de um parlamentar. Eu tenho convicção de que não deve chegar a nada, apenas mexer com os brios de quem pensa aqui. Se é proibido é porque é bom para mim, por isso que não deixam trazer, o carro está caro aqui no Brasil, isso ia ajudar, é uma ilusão. A gente já falou aqui, eu falei sobre as razões do preço alto do carro no Brasil, que de fato custa mais caro no Brasil. Melhor seria os parlamentares focarem toda a sua estratégia, seja para se eleger, para se reeleger, defendendo uma reforma tributária que tornasse a cobrança de impostos mais justas, que defendesse a reestruturação da indústria aqui no Brasil. A gente está vendo a indústria aqui no mundo inteiro sofrendo por falta de componentes. Por que eles não são produzidos aqui? Vamos defender essa produção aqui, gerar emprego aqui e evitar que as linhas de montagem sejam paralisadas nesses momentos de crise. Por fim, é importante também trabalhar na infraestrutura de portos e estradas, onde os reais vão sendo perdidos ao longo do asfalto, quando tem asfalto, porque o que mais tem é buraco em muitas regiões do país, porque as condições de rodagem são muito ruins. Quem paga a conta lá no final? Somos nós, consumidores. Outro ponto que cabe aos deputados, aos parlamentares trabalhar com afinco, é na desburocratização. As áreas de contabilidade da indústria automobilística são enormes, então se perde muito tempo ali só para destrinchar regras burocráticas, sejam fiscais, sejam industriais. Tudo isso cabe à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, trabalhar para modificar, não permitir a entrada de um combustível que está sendo deixado para trás no mundo inteiro, permite a entrada de carros usados sem garantia de segurança para rodar nas nossas ruas, sendo que a gente tem capacidade de produzir até 5 milhões de veículos por ano no Brasil e mal estamos produzindo 2 milhões. Outra proposta mais recente que eu queria comentar, também de um parlamentar, é permitir que as pessoas façam mudanças nos seus carros sem antes ter uma autorização dos Detrans. Que mudanças seriam essas? Naturalmente nas condições originais do veículo. E por que exige-se uma autorização? Porque toda mudança altera, obviamente, o projeto original, seja rebaixar o carro, seja mexer no motor. E por que existe essa autorização? Por razões óbvias, questão de segurança, de emissões de poluentes. Então, lembrando que o carro, quando sai da linha de montagem, ele sai na sua melhor, na sua mais perfeita condição de uso, desde o turbilhonamento da mistura ar-combustível na câmara de combustão até a velocidade e o fluxo de gases no sistema de escapamento. Quando se mexe em alguma coisa, se mexe e altera tudo, porque, como eu falei, a condição é equilibrada, é o melhor consumo, com o melhor desempenho, com o menor nível de emissões possível. A montadora equilibra tudo isso, mexer em alguma coisa afeta outra. É o caso, por exemplo, do chip que permite maior desempenho. Se você entende que você pode pagar para consumir mais combustível e é problema teu se você mexe no chip, aumenta a performance do carro e ele vai emitir mais, é um engano, porque isso é como o ar é respirado por todo mundo. É a mesma coisa que jogar lixo num córrego só porque você não mora lá.
Em algum momento, a enchente pode te pegar desprevenido em algum ponto da cidade e vai afetar o seu carro também. E pensando em outras alterações do veículo, elas implicam em questões de segurança. A mesma coisa, você pode ser um exímio motorista, um ótimo motorista, nunca se envolveu em acidente, mas pode ser envolvido. Basta a gente assistir alguns vídeos, meia dúzia de vídeos que estão aí fartos na internet, mostrando acidentes bizarros que envolvem vários carros por causa de um ou dois que fazem uma manobra inadequada ou o veículo não está em boas condições. Esses carros saem batendo. No momento que a física, as leis de ação e reação entram em ação, o carro não é mais teu, por melhor que você seja motorista. E a gente vê nesses vídeos os carros saem batendo, colidindo, cruzando pista e não raro envolvem muita gente que sequer estava próximo ao acidente original. Muitas vezes estavam em outra pista e esse pode ser você. Quer dizer, se você é um ótimo motorista e quer mexer no seu carro, nada garante que o outro que mexeu no seu carro e não precisou de uma autorização do Detran, ele não vai se envolver num acidente mais tarde que vai acabar envolvendo o seu carro e sua família. Muito importante pensar nessas questões, nessas propostas parlamentares que envolvem o automóvel. Ela sempre tem um primeiro lado, que é o afã de se apoiar nessa paixão, nessa necessidade do brasileiro pelo carro para conseguir votos. Carro não é um cabo eleitoral. Até a próxima!